caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da causa espírita, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. A noite caíra, quando o Mestre, fazendo-se acompanhar dos seus discípulos, tendo deixado alguns na base da montanha, a mesma subiria junto a Simão Pedro, a João e a Tiago Maior. Chegaram ao topo da montanha nas horas altas, e a brisa que beijava a sua cabeleira era a mesma brisa que encrespava as águas de Genezaré, vindo sopradas desde as montanhas do Golã, refrescando a noite. O Mestre falava aos discípulos a respeito dos tempos que haviam chegado. Falava-lhes sobre o reino dos céus. E a partir daí, as responsabilidades que tomariam a mente e as mãos dos servidores do bem. As lições do Mestre caíam-lhes na alma como um bálsamo, mas não deixava que eles escapassem das expectativas, das interrogações quanto ao porvir. O diálogo se tornou divino pela profundidade das considerações de Jesus. E para a surpresa dos amigos, dos discípulos, o Mestre começou a sofrer uma transmutação, porque conforme narram as Escrituras novas, seu rosto brilhava mais que o sol, e seus vestidos se tornaram tão altos como nenhum lavandeiro seria capaz de alvejá-los. Enquanto brilhava o Mestre em plena noite, no alto da montanha do Tabor, ao seu lado foram vistas duas personalidades do mundo judeu: o profeta Elias, conhecido como profeta de Jeová, que havia saído da terra 400 anos antes do nascimento do Mestre. Mas também estava Moisés, o sal das águas, que havia desencarnado no alto do monte, do famoso Monte Nebo, aproximadamente 1400 anos antes de Jesus. Para aqueles que costumam afirmar que os mortos não voltam, como se tivessem sido trazidos da cortina da noite para a ribalta da vida, ali estavam dois mortos que ladeavam Jesus de Nazaré, que se transfigurava a solar. Simão Pedro rompe o silêncio da emoção. Depois de ouvir o Mestre confabular com as almas vazadas do além, propõe-lhe: Mestre, por que é que não construímos 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e uma além para Moisés? Como é bom
estarmos aqui. Ao que teria redarguido Jesus Cristo, não podemos, Simão. Porque todos aqueles que um dia conhecem o brilho das alturas deverão aprender a descer as baixadas para prestar socorro. Logo mais, como se novamente tivessem sido tragados pelas sombras noturnas, desapareceram Moisés e Elias diante dos olhos dos discípulos, e o brilho do Mestre foi cedendo lugar à sua expressão comumente mostrada a quem com ele convivia. As emoções da noite e madrugada eram superlativas quando Jesus convocou-os a descer. Desceram a montanha, digerindo com dificuldade as fortes sensações das visões que tiveram e as profundas emoções que vivenciaram. E quando chegaram lá embaixo, na base da montanha, um homem desesperado procura Jesus, ajoelha-se diante dos seus pés e roga-lhe: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e que sofre muito. Os demônios o tomam e o atiram sobre as pedras, sobre o fogo, sobre as águas. Está ferido meu filho. E os teus discípulos estiveram com ele toda a noite e nada lograram fazer. Ajuda-o, Senhor. Aquele homem trazia agasalhado em seus braços um pré-adolescente que transpirava em bagas, portando a pele marmorizada, donde o sangue desaparecera, o corpo tremendo como vara verde ao vento, e os olhos que se reviravam nas órbitas oculares. Rugia o menino, grunhia. Jesus Cristo, sem se exasperar, tomou o menino pelos antebraços e aproximou de si, e penetrando o seu olhar por essas instâncias que não se conseguem ver normalmente, dirigiu-se à criatura que o perturbava: Espírito imundo, espírito surdo e mudo, em nome de meu Pai que está nos céus, eu te ordeno, sai dele. A inflexão era corajosa, a autoridade era indisfarçável, e o menino começou a tremer mais uma vez. O suor em bagas correu do corpo, as vestes rasgadas e empapadas de suor. Os olhos foram retornando à naturalidade. E Jesus entrega o fardo querido aos braços do Pai, lancinado pela dor, e que agora recebia o verdadeiro presente dos céus. Abraçou seu filho à adoração e saiu a caminhar, desfrutando aqueles momentos de blandícia, de saúde, que desde há muito não desfrutava. Mas os discípulos, que tinham ficado no sopé da montanha, cercaram o Mestre e lhe questionaram: por que é que tu conseguiste e nós não? Nós que estivemos aqui pelejando durante toda a noite. Ao que o Mestre lhes responde é que para esta casta de espíritos
naquele momento, o mestre deixava claro para nós qual é o melhor modo de trabalharmos os processos obsessivos. Naquela noite, Jesus Cristo nos informava acerca das várias categorias de espíritos que vibram nesse alvilá, nessa outra dimensão. Porque somente mais tarde é que acharemos em o livro dos Espíritos Allan Kardec indagar as vozes imortais a respeito das categorias e das classes de espíritos. E desde a pergunta de número 96 em diante, Allan Kardec falará, transmitindo os ensinos dos imortais, as classes, as categorias, desde os espíritos imperfeitos até os espíritos puros. Jesus Cristo afirmava, para esta casta, a necessidade de jejum e oração. Se ele se referia àquela casta, deixava implícito que existia outras classes de espíritos. Mas para se deslindar as tramas daquele tipo de entidades obsessora, era necessário muito jejum e muita oração. Aí está a fórmula para os trabalhos desobsessivos. Mas é necessário pensar-se que o jejum a que se referia ao mestre não era deixar de comer, como é mais fácil para todo mundo. Era deixar de errar. Era deixar de cometer equívocos, de desatinar. E há muita oração a que o mestre se referia também. Não significavam rezas, esse bater-boca labial que Jesus Cristo também havia reprochado quando orardes, dissera ele aos discípulos: não façais como fazem os hipócritas, que gritam nas praças e nos cantos das ruas para que sejam vistos. Esses já ganharam na terra o seu galardão quando orardes. Entrai para o vosso aposento e orai em secreto, porque o Pai que vê o que se passa em secreto vos atenderá logo. Para realizar-se a desobsessão, não basta ser médium, não basta ser espírita. É interessante pensar que fundamentalmente há essas duas exigências: jejum moral, porque é este que dá a autoridade à criatura, e oração, que não é repetir palavras, como também lembrou Jesus. Quando orardes, não tratai de dizer muitas coisas. Não é pelo número de palavras que o Pai vos ouve. Tudo está explicado por Jesus. Mas somente 18 séculos depois dele, quando a doutrina espírita chegou ao mundo, é que Allan Kardec estabeleceria em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 23, uma pauta de estudos das obsessões. Este é o título do capítulo, das obsessões. E Allan Kardec trata de definir inicialmente o que ele chama de obsessão: a influência permanente de uma mente sobre outra, desejando submetê-la
à luz do Espiritismo. Mas naturalmente Allan Kardec agregar a essa informação o fato de que nenhum espírito bom, nenhuma alma equilibrada consegue ser vista obsidiando alguém. Não faz parte das atividades dos bons espíritos obsidiar a quem quer que seja. Logo, os fenômenos obsessivos decorrem da iniciativa de espíritos infelizes, de espíritos maus, perturbadores, desassisados em si mesmos. E é assim que Kardec passa a dividir a obsessão em alguns degraus, algumas partes ou alguns tipos. Ele afirma que dentre as variadas formas de obsessão, ele destacará as 3 e começa falando da obsessão simples. A obsessão simples não tem nada a ver com uma simples obsessão, porque uma obsessão nunca é uma simples coisa. É uma perturbação grave, perigosíssima, que poderá ter desfechos infelizes, mas ele se torna dizendo que era obsessão simples. Por quê? Porque nesse momento, nessa fase, o obsidiado sabe que alguma coisa estranha está se passando com o filho. A criatura ainda tem lucidez para verificar que não está propriamente equilibrada, que alguma coisa em si não está normal. Nós podemos ainda verificar isso. E por parte das entidades desencarnadas que atuam nos processos de obsessão simples, não há nenhum interesse em se ocultar. As entidades dizem claramente o que desejam realizar com as pessoas. Vou destruir-lhe a reputação, vou destroçá-la socialmente, vou levá-la a toda amargura, vou matá-la. O espírito não se esconde, e a criatura sabe que algo não está normal em si. Vale a pena exemplificar com algumas referências. Quantas vezes a criatura se sente num processo de irritação permanente, sabe que tem um temperamento especial, sabe que qualquer coisa lhe tira do sério, mas há períodos em que essa situação se complica. A criatura não pode ouvir ninguém falar nada que a voz dos outros a irrita. Ela não pode ver ninguém silencioso, porque o silêncio dos outros a irrita. Não pode ver alguém melhor do que ela, porque a situação melhor dos outros lhe causa irritação. Mas não pode ver ninguém pior do que ela, porque a pessoa que pede, que precisa de sua ajuda, lhe causa irritação. Então, alguma coisa está errada, porque é comum na criatura humana essas tremuras irritadiças, esses surtos. Mas quando percebemos que em nós o surto nos causa verdadeiro desastre psicológico, emocional, é para desconfiarmos que algo não está bem conosco. Há pessoas que sabem que têm um mau costume, um mau verso de falar dos outros, de falar mal dos outros. Todo mundo sabe disso. Gosta de uma intriga, de uma fofoca, de uma intriga. É comum entre as criaturas
Estamos falando demais, estamos intrigando demais, estamos demasiadamente falastrões. Se eu estou me dando conta disso, eu tenho possibilidade de renovar-me, de retificar, de modificar as atitudes. Mas eu dou de ombros. Há outros que sabem que gostam de comer demais, que sentam-se à mesa e enquanto houver comida na terrina, comem. Enquanto houver alguma coisa na panela, comem. Sabem que gostam de comer, mas há períodos em que lhes ataca a glutonaria. Aquela que o indivíduo levanta no meio da noite, da madrugada, abre a geladeira que parece um espelho e fica procurando nas prateleiras o que é que vai comer depois do quê. E se desespera porque está ganhando massa. Quer emagrecer, mas come desaforadamente. Algo não está normal. Porque essa não é a postura de uma criatura humana. Nem os bichos comem assim desbragadamente. Eles comem, tem um período de hibernação para comer de novo. E por que nós? Eu percebo que não está tudo bem comigo. Por isso eu tenho chance de retificar, de modificar-me. Eu posso estar sofrendo surtos de obsessão simples. Há aquelas pessoas que sabem como é que elas se comportam sexualmente, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual que cada um tenha. Como cada corcunda sabe como se deita, as criaturas humanas sabem como é que estão conseguindo levar a sua sexualidade. Mas há períodos que a sexualidade se agrava e o indivíduo tem a percepção de que tornou-se portador de uma tara. Não pode ver saia de jeito algum, ou barra de calça. Vestiu saia a tormenta. Pode ser escocês, ou o que for. A tormenta. Tudo que a criatura ouve, ela faz um jogo de palavras para cair no território sexual. Todas as imagens que vê, associa a questões sexuais. Não se pode falar nada, não se pode dizer nada, porque a criatura que está com a mente sexualizada, ela coloca tudo dentro do contexto sexual. Ela sabe que não está normal. Ela sabe que está exacerbada na sexualidade. Se ela sabe, ela tem tempo de modificar-se. Ela tem tempo de pedir ajuda para renovar-se. Mas as pessoas gostam. Dentro de casa, quantas vezes o pai chega no fim do dia e dá piti? As crianças se aproximam lá, deixa eu ver meu jornal, deixa eu ver a televisão. Ele está tenso no dia, mas as crianças não têm nada a ver com isso. As crianças ficaram longe dele o dia inteiro, estão querendo o carinho de pai que ele deve dar-lhes. Então a mãe chega e diz: sai perto do seu pai, ele está de lua. Deixa seu pai estar de lua. E ao longo do tempo esse indivíduo vai gostando de estar de lua, porque ele tem a grande chance de não se envolver com as crianças, de ver seu jornal, de ver sua televisão, seu futebol, e a esposa cuida dos meninos. Mas também tem as mulheres de piti. E qualquer coisa que o marido lhe diga, ou quando ela dá aquele surto de chorar e de gritar, é a TPM. E para tudo hoje é a TPM. A má educação, a agressividade, a agrestia, o mau caráter, tudo virou TPM. E o pai se dirige aos filhos e sai para sua mãe cantar TPM. Deixa sua mãe com a sua TPM. Mas se TPM é uma enfermidade, é para ser tratada. Não é para que a mulher fique de TPM a vida inteira. É para que regule seus hormônios. É para que ajuste o organismo.
Mas essa máscara da TPM é ótima, porque ele cuida das crianças e me deixa em paz. Eu pego o celular, o telefone e converso horas com as minhas amigas por causa da TPM. Obsessão simples é assim. O indivíduo tem surtos, depois volta. É uma ondulação em que ele surta, depois decai. Periodicamente. A perturbação obsessiva não é contínua, ela é cíclica. Ela vem e vai. E a criatura pensa que quando acaba o surto, volta para o nível zero. Nunca mais. Cada vez que o indivíduo surta sob o assédio obsessivo, a entidade já retirou dele uma quantidade de fluidos. E quando ele volta ao normal, entre aspas, não volta mais para o normal em que esteve, para o nível do chão, para o nível zero. Ele sempre está pisando no ar e supõe estar normal. E cada vez que surta, o surto é pior do que o anterior, ainda que dure menos tempo. E dessa forma, podemos caracterizar a obsessão simples. A criatura tem tempo de dar-se conta do que está se passando consigo e procurar modificar. Isso não me fará bem, isso não me trará bem. Dessa forma, lembra-nos Allan Kardec, quando a obsessão simples não for devidamente tratada, o indivíduo decai para o segundo patamar descendente das obsessões, que é o da fascinação. Na obsessão por fascinação, a entidade que vinha trabalhando a mente do indivíduo na obsessão simples, agora já tem um ganho sobre ele, porque o sujeito gostava dos pitis que dava, das TPMs, gostava de estar fora da casinha, fora de lua ou estar de lua. Então, por causa dessas brechas morais, o indivíduo decai na fascinação. Primeira providência do fascinador: interferir no campo crítico dos indivíduos. A criatura sob fascinação perde o poder crítico, perde a lucidez crítica, perde a capacidade de avaliar as coisas que faz ou as coisas feitas por outros. Por causa disso, todo fascinado é alguém que admite não cometer erros. O fascinado acerta sempre na cabeça dele. O erro é dos outros, nunca dele. Então é complicadíssimo lidar com uma pessoa fascinada. Não se lhe pode propor tratamento porque ela não se admite doente. É perseguição dos outros. Por isso complica tratar o fascinado. Simplesmente porque ele acha que está bom. O problema é da cabeça dele. E o fascinado, então, faz verdadeiros horrores, escreve loucuras, diz coisas completamente perturbadoras, imaginando estar dizendo uma peça retórica de alto nível. Supõe estar escrevendo um texto maravilhoso, e se é médium, o espírito fascinador ocupa-lhe um campo da mediunidade, e por ele escreve verdadeiros absurdos que ele admite sejam páginas perfeitas e publica. E nós estamos acompanhando nesses dias a um surto de fascinação. Tudo vai para o livro hoje em dia. Dirigentes fascinados pela
pela vaidade e pelo orgulho, e os livros que são verdadeiros dejetos intelectuais. E as pessoas nem se dão conta, estão acostumadas a ler de tudo, todas as tragédias dos jornais, quando leem os absurdos dos livros mediúnicos, que alguns teimam em dizer que são livros espíritas. Não estranham, tá bom assim, assim mesmo, porque desconhecem profundamente a doutrina espírita. Vemos fascinação em toda parte, porque a fascinação é um processo obsessivo que se aloja, se instala somente no psiquismo das pessoas vaidosas e orgulhosas. Somente essas poderiam admitir não cometer erros. Na Terra, no mundo de provas e expiações, todos somos passíveis de errar. E quando errarmos, lembrou Jesus, levantemo-nos, batamos o pó das vestes e sigamos adiante. Aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, na fascinação é complicado. Na nossa vida cotidiana, quantas fascinações. Casais que se separam, mas não diz um para o outro uma única palavra, no máximo duas: perdão, desculpe, ou duas palavras: perdoa-me, desculpe-me. Se são mulheres, eu pedir desculpa ao homem, de jeito nenhum. Se são homens, eu desculpar a mulher, de jeito nenhum. A mulher, porque é feminista, porque é uma idiotia total. E o homem, porque é machista, uma idiotia maior ainda. Então começamos a perceber onde é que se instalam as fascinações. E esse ato de não admitir que erra está entranhado em nós. Não admite. Às vezes a gente intelectualmente até aceita, mas ai de quem fale, porque emocionalmente não suportamos alguém que aponte os nossos erros. No entanto, os nossos amigos, nossa família, nossos colegas mais íntimos costumam dizer: olha, onde é que você me viu cometendo erros? Ele me fala, pelo amor de Deus. É mentira, ele não quer que fale. Se a gente falar, eles cortam relações conosco. É por isso que os espíritos fascinadores tiram seus instrumentos, suas vítimas ou suas presas, do convívio com as outras pessoas, isolam-nas, exatamente para que ninguém as possa prestar socorro. Desse modo, sem qualquer dúvida, é a fascinação, o formato obsessivo complicadíssimo para ser tratado. Porque para que alguém se trate de alguma patologia, o primeiro passo é admitir que esteja sofrendo tal patologia. Senão, não aceita. A fascinação é uma tragédia que levou o espírito André Luiz a escrever, num dos livros de sua autoria e de Emmanuel, Estude e Viva, um texto que ele chama de Meio Obsessões, em que ele diz que não sabe afirmar qual é a obsessão mais grave, aquela em que o sujeito chega amarrado para ser tratado, ou aquela em que a criatura tem aparência de normalidade, estando doente por dentro. Porque o fascinado trabalha, se casa, namora, tem filho, tem marido, tem mulher, vai ao estádio de futebol, dirige carro nas ruas, mas ele é obsidiado. E aí nós vemos nos jogos de futebol que eles saem do futebol que foi para descontrair e se matam do lado de fora. Aí nós vemos como é que o indivíduo enche o miolo de alcoólico e pega o volante do carro para dirigir, porque fascinado, o perturbador diz: você está ótimo, você está sóbrio, pode ir.
É a implicância do guarda. Não só do bafômetro. Você não está com nada. E a nossa mente, atoleimada, vai aceitando as induções obsessivas. Passamos da fascinação. E Kardec aponta o terceiro degrau descendente, o degrau da subjugação. A subjugação, como o nome indica, é essa faceta obsessiva em que alguém está sob o jugo de outro alguém. Por isso está subjugado. E a entidade que promoveu o processo fascinador, que conhece muito bem a estrutura mental de sua presa, agora no terceiro degrau, trabalha um tanto diferente. Devolve à sua presa a capacidade crítica, a lucidez crítica, a capacidade analítica. No entanto, suprime-lhe a vontade, de modo que o subjugado tem um tipo de sofrimento inenarrável, porque ele sabe o que está fazendo ou o que vai fazer. Ele não tem condições de impedir-se de fazer, porque a sua vontade agora está sob o controle dos obsessores, dos subjugadores. A obsessão por subjugação afeta-nos primordialmente o psiquismo, como qualquer outro processo, mas pode estender-se para o nosso campo físico, que Allan Kardec chama de obsessões físicas, em que pessoas ficam aleijadas por a cama, paralíticas, perdem a voz. Tanto desses casos Jesus Cristo curou ao seu tempo. Cada paralítico que ele curava era um obsessor que ele estava afastando, porque se houvesse lesões biológicas, estruturais, nem Jesus Cristo os curaria, porque ele disse que não veio destruir a lei de Deus, mas veio cumpri-la. Por isso ele curou a vários paralíticos, mas não todos os paralíticos. Por isso que ele curou vários mudos, mas não todos os mudos de Israel. Por isso devolveu a visão a alguns cegos, mas não a todos os cegos de Israel. Porque ele só podia atuar com sua autoridade moral sobre os casos de obsessão. Daí nós pensarmos nos subjugados, que tem seus sentidos e percepções alterados, seus canais percipientes alterados, como algum usuário de droga que tem atropismo neurológico cerebral. É capaz de subjugar, de estar dirigindo um veículo na estrada e olhar a traseira de um caminhão, de uma carreta, e ter a sensação de que está muito longe dele, e pisar no acelerador e se arrebentar debaixo da carreta porque estava próximo, ou porque julga que está próximo demais, freia o carro e traz o abalroa e provoca o acidente fatal. O subjugado tem percepções sensoriais adulteradas pela obsessão. Será capaz de chegar-se à janela de um apartamento, olhar para baixo, 10 andares abaixo, e sentir que a calçada está logo abaixo de sua janela, e ter a vontade de saltar a janela para caminhar na calçada. E quando ele salta a janela, despenca no 10º andar, porque na sua visão perturbada, a calçada da rua estava logo abaixo de sua janela. Vingando
terríveis são perpetradas por entidades desencarnadas do mal. Não foi à toa que Jesus Cristo nos propôs ao seu tempo: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Porque nós não sabemos o que o nosso adversário desejará fazer conosco se morrer na nossa frente. Aqui na terra ele já arma emboscadas, paga o pistoleiro de aluguel, mas desencarnados eles ganham de nós com a invisibilidade. Por isso Jesus propôs: reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. Perfeita alusão de Jesus. Quase sempre os casos de subjugação são casos de terríveis vinganças, tremendos processos de vingança. Mas há casos mais terríveis. O indivíduo subjugado reflete, mas não tem força para atuar. E a entidade subjugadora pode ordenar-lhe: pegue essa faca sobre a pia, na gaveta. O indivíduo obsidiado reluta e a mentalidade desencarnada insiste: tome a faca. E o perturbado toma a faca. Crave a sua mulher. Racionalmente ele não quer, mas ele não tem vontade. A vontade já ficou na mão do perturbador. E ele vai cá. Mas quando não há mais tempo de frear o movimento do braço, o perturbador desencarnado se afasta dele, para que ele tenha a percepção nítida do que está fazendo. Assim vemos homens que matam mulher, filhos, parentes, mulheres que trucidam marido, filhos. Vemos jovens ou não, como nos dizem os noticiários, que tomam uma metralhadora, entram no cinema e atiram a esmo e matam uma dezena de pessoas. Não é uma universidade, uma escola, uma sala de aula, no meio da rua, o indivíduo subjugado, a entidade ordena: atire! É uma ordem que soa dentro dos miolos, que afeta o cérebro e a criatura, um impulso encharcado daquele fluido negativo, tende a realizar subjugações. Todos os dias estamos acompanhando nos jornais, nos telejornais, as chacinas. E a gente se pergunta: o que houve, meu Deus? Será que o mundo está andando para trás? Hoje as falas terríveis que nos alcançam, mesmo sendo um fato velho no mundo, mas a gente não sabia. A prática terrível da pedofilia, em que crianças são abusadas sexualmente e depois, na maioria das vezes, são executadas pelo profanador. O que é que passa pela nossa cabeça? Temos que buscar a Jesus enquanto é tempo. Alguém perguntará: por que que Deus permite? Por que que Deus permite? A gente sempre quer botar tudo em Deus. Como é que Deus deixa uma coisa dessas? Deus permite do mesmo modo que não interveio quando nós cometemos desatinos. Quando nós adotamos a TPM como nossa bandeira de esconder, todo esse processo que acaba na morte começou naqueles dias da obsessão simples. Deixa sua mãe, ela está de TPM, larga seu pai, ele está de lua. E a gente adorava estar de lua ou de TPM. Adorava ser diferente, ainda que para pior. Toda essa tragédia teve começo nos dias em que eu poderia ter modificado. A
minha ignorância pessoal é que me fez pirracento manter-me naquele status. Senhor, como é bom estarmos aqui. Por que é que não fazemos 3 tendas? Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Não podemos, irmão. Aqueles que um dia conheceram o brilho das alturas deverão descer as baixadas para socorrer. Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático, e os demônios o tomam e o atiram contra as pedras, sobre as águas, sobre o fogo. Vê como ele está, Senhor. Espírito imundo, em nome do meu Pai que está nos céus, quando orar, diz: entrai para o vosso aposento e orai em secreto, porque o Pai que vê o que se passa em secreto vos atenderá. Estamos esquecendo de orar. Não temos mais tempo. O sujeito tem que trabalhar para ganhar dinheiro. A voz do momento é ganhar dinheiro. E a justificativa é para poder dar uma boa educação aos filhos, e cada dia os filhos estão na droga. Onde está essa boa educação que a gente já dá com o dinheiro que ganha? É que a boa educação que a gente imagina dar é a moto, é o carro, é a grife, são as viagens. Mas isso não é boa educação. A boa educação é um processo interno de ajustamento da alma, que o Livro dos Espíritos estabelece que o melhor período é o da infância. Pergunta 383. Pais que não têm tempo de se envolver com seus filhos, de se dar a eles, de acompanhá-los em seu crescimento, saber com quem eles estão, onde é que eles irão e a que horas chegarão. Por não ter coragem, por faltar autoridade moral, dão coisas. E hoje vemos na sociedade contemporânea os pais dormindo em casa sem saber onde se encontra às 2, 3, 4 horas da manhã sua filha, seu filho. E a gente passa pelas estradas, pelas ruas da cidade, sabe onde estão os filhos dessas pessoas? Nos guetos morais, nos barzinhos, nos prostíbulos iluminados das cidades ou das estradas, ou nas árvores, como se fossem uma só pessoa. Como é que uma mãe consegue dormir sem saber onde seu filho está ou sua filha? As mães comuns são liberais, saiu com o namorado, tá na casa do namorado, foi cumprir com a namorada, tá tudo bom, até o dia em que fomos chamados pela consciência: que fizeste do filho que te confiei, ó Pai, ó Mãe. É por esta razão que temos encontrado tantos casos envolvendo juventude. Faltou lar de boa qualidade. Eles tiveram uma casa para morar, confortável, mas faltou o espírito do amor, que diz sim e que diz não. Faltou esse espírito que acompanha. A melhor mãe é a mãe mala. Minha filha quer saber por quê. Por que você vai? Não, não vai mesmo. Só se eu for. É essa mãe que salva. Mas hoje em dia, quantas mães disputam com as filhas quem põe o fio dental mais penetrante? Algumas disputam com suas filhas moças. Quem é que tem o melhor decote? Ou veste a roupa mais apertada? Quando chegamos nesse patamar, as coisas estão ruins. Temos pais hoje que disputam com seus
até chegar o dia que o Senhor nos pergunte lá dentro: o que fizeste do filho que te confiei? Não quero ser amigo de meu filho. Amigo, mas não colega. Amigo tem outra conotação, como nos disse Jesus em João: tenho-vos chamado amigos, porque tudo que aprendi de meu Pai vos tenho revelado. É essa garotada que não conversa sobre suas intimidades com o pai nem com a mãe, porque não se dão respeito. Como é que a moça vai conversar sobre suas intimidades com a mãe que disputa com ela o namorado, o avô, o fio dental? É colega. Como é que um pai tem a autoridade moral para ouvir um drama íntimo do seu filho, se ele é colega? Nem sempre amigo. É grande o número de pais que torcem pelo sucesso dos seus filhos, mas é pequeno o número de pais que vibra pela felicidade dos seus filhos. O negócio é sucesso no mundo. Meu filho tem medalhas, troféus, fitas, tudo vai ficar aqui. Ninguém anda com medalha no reino dos céus. Ninguém anda com a saladaria toda no reino dos céus, leva nem para a Copa. A única riqueza que nós carregamos conosco, disse Jesus, não é aquela que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, dando um pouco atrás a corrói. E essa felicidade, essa riqueza, esse tesouro, são conquistas da educação. O que estamos fazendo de nossas gerações novas? Daqui a pouco reencarnaremos de volta nas mãos dessa criança que a gente deseduca hoje. É preciso parar para pensar nas obsessões. O Espírito Emmanuel escreveu um dia pelas mãos de Chico Xavier que se os prepostos de Jesus cochilassem um único segundo na governança planetária, a Terra inteira seria invadida por um processo coletivo de obsessão. E com tudo isso, com toda essa vigilância dos prepostos do Cristo, nós estamos vendo a cada dia como o mundo está. E podemos fazer a perspectiva de como ficará. Vai voltar Allan Kardec em sua nota, depois da resposta 685, item A, quando ele fala de que faz falta nas considerações da economia a educação moral. Conclui o texto dizendo: quando vemos o tipo de indivíduos que é atirado diariamente na corrente social, que podemos esperar da sociedade que eles comporão? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. O que esperar do amanhã? Com o tipo de orientação desorientadora que temos visto hoje em tantos lares, em que os filhos podem tudo, as crianças não conhecem limites, porque os pais afirmam que assim demonstram amor a eles, o que não é verdade. Porque Deus nos disciplina. Eu não posso caminhar mais do que as minhas pernas aguentam. Eu não posso comer mais que o meu estômago suporte. Quando eu exagero, eu adoeço das pernas e do estômago. Eu não posso tantas coisas, mas pelas limitações do meu organismo. Se eu falar sem parar por horas a fio, condenar-me-ei a ficar mudo, a perder a voz. Se eu ouvir barulho durante muito tempo, condeno-me à surdez, e assim sucessivamente. Se o teu órgão é motivo de escândalo, parafraseando Jesus, arranca-o. Senhor, como é bom estarmos aqui.
Por que não fazemos 3 tendas? Uma para ti, outra para Elias e outra mais para Moisés. Não podemos, irmão. Aqueles que conheceram o brilho das alturas deverão descer as baixadas para socorrer. Senhor, tende misericórdia de meu filho que é lunático. Para esta casta de espíritos, só muito jejum e muita oração. Temos que aprender a viver na terra. No 3º milênio depois de Jesus, ainda precisamos aprender a viver na terra. As pessoas, de modo geral, entram e saem das suas igrejas, dos seus templos, dos seus núcleos de fé. Lá dentro realizam suas práticas que não levam para o mundo exterior, onde todos desejam ser como todo mundo é, e se justifica, todo mundo faz, todo mundo cheira, todo mundo fuma, todo mundo faz, todo mundo acontece. E os bons espíritos dizem que nós precisamos aprender a viver o bem, ainda que individualmente. Porque aquele a quem mais é dado, mais se pedirá. Eu não posso mirar-me na massa. A massa, em todos os tempos da história, sempre foi a massa. Vida de gado, como disse o poeta popular brasileiro. Povo marcado, povo feliz. Entre aspas. Daí então, nós começamos a ver o núcleo das grandes tragédias, das grandes chacinas, dos vários e graves acontecimentos sociais. A falta de Deus íncito na alma, a falta da vivência dos ensinamentos de Cristo, sobre o qual falamos tanto de boca para fora, sem nenhuma coragem de experimentar os conteúdos dos seus ensinos, e as obsessões que vão assolando os adultos e também muitas crianças, porque a criança hoje, no corpo físico, é o velho caminhante da evolução equivocado de ontem. Todas essas nossas ações desastradas de agora, que ninguém pune, que ninguém vê, que todos silenciam, não desaparecem de nós, e em qualquer tempo, em qualquer lugar, teremos que responder pelo que fizemos um dia. É por isso que há tantas crianças perturbadas por obsessão. Para aqueles que imaginam que o espírito é criado virgem na hora do nascimento do corpo, vem a resposta: por que é que Deus faz isto? E essa pergunta espera por resposta. Deus não faz isto. Ele estabeleceu leis que, descumpridas, determinam isso. Como o nosso Código Civil. Toda a estrutura de como deve ser a sociedade legalmente constituída. E no Código Penal, as consequências do mau uso dessa liberdade que nós obtivemos da divindade. É por isso que no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta-nos ali 32 itens, o Código Penal da vida futura, para que ali possamos perceber quais são os itens que nos devem preocupar, para que não os realizemos, a fim de que não sejamos incursos na lei de justiça. É desse modo que estamos hoje olhando o mundo e sentindo a gordura excessiva das obsessões. A gente conversa 5 minutos, 2 minutos com uma pessoa e já percebe vazar a obsessão. O que é que ela fala o tempo todo? Qual é a sua preocupação central, axial, medular? Ah, mas eu não sei, eu vi aquele carro, não sei se eu compro, eu fui lá na agência de carro, eu não sei, mas o que ele
fala, mas nasceu meu bebê, criança linda, nasceu meu neto, nasceu meu filho. Não. Isso é biológico. A gente quer falar que vai comprar, e aí tem que ganhar, e tem que trabalhar, e trabalha mais um turno, e faz mais um emprego, porque tem que consumir. Pessoas fascinadas pelo consumo. É tão bom a gente poder comprar um carro, ter a própria casa, alimentar-se bem, sem desequilibrarmos. Quando essas compras contínuas tornam-se o ponto principal de nossos pensamentos, não estamos bem. Não temos mais condição de falar de nada da vida, só das coisas materiais. Não enaltecemos os amigos. Temos preocupações com os inimigos, doidos para tirá-los dos nossos caminhos. Houve um dia em que eu sofri uma experiência com uma pessoa que eu tinha depositado muita confiança, queria fazer-me amigo, e no final aconteceu aquele caso que a gente viu uma traição, uma puxada de tapetes, e eu fiquei muito ruim, porque quanto menos a gente espera, melhor a gente fica. Quanto mais a gente espera, pior a gente fica. O problema é da gente, não do outro. E eu fiquei muito arrasado com aquilo, porque foi muito grave. E cheguei à minha casa e fiquei chorando muito, aquela amargura no peito, quando percebi a chegada do amigo espiritual, do Espírito Camilo, que é um pai verdadeiro na minha vida. E antes de me falar qualquer coisa, ele sempre para e me olha, como se me radiografasse. Ele me olha e eu sinto que ele me atravessa com o seu esquismo. Então ele me olhou com as mãos por dentro das vestes, demoradamente para aquele momento, e me perguntou: por que é que você está sofrendo? E eu lhe respondi mentalmente, pensando que ele fosse me dar uma receita, uma orientação bombástica, e o benfeitor me disse tão somente: curioso, meu filho, você está gastando tempo mental, fosfato, emoção, com alguém que não gosta de você, e há milhares de amigos que você tem, nos quais você não está pensando. E eu me dei conta. E eu comecei a lembrar de fulano, de Beltrano, de Cicrano, e daqui a pouco eu já tinha esquecido a tragédia, peguei o telefone, liguei para uma meia dúzia, para com eles me reabastecer e pedir desculpa por nunca lhes dar notícia. Foi o benfeitor que me chamou a atenção. Você está sofrendo porque não lhe dá valor. Quando há tantos e tantos e tantos que o amam, para os quais você nunca se volta. Nós somos assim em tese. Daí, precisamos estar sempre balizando nossa evolução na Terra. O acompanhamento, como é que eu estou? O autoconhecimento proposto pelo Espírito de verdade. Olharmos por dentro com honestidade. Para nós, não precisamos mentir. E para Deus ninguém se esconde. Daí então, colocar sobre a mesa aquilo que é positivo em nós e aquilo que é negativo em nós, para cotejarmos. Com certeza as coisas positivas existem em maior quantidade, mas no estágio atual em que nos encontramos, valorizamos mais as coisas negativas do que as positivas. Para esta casta de espíritos, há necessidade de muito jejum e de muita oração. Quando orardes, entrai
entrai para o vosso aposento e orai em secreto. Estamos distantes das orações. A gente reclama, a gente vai ao psicólogo, a gente vai ao médico, a gente vai ao terapeuta, mas na hora, levanta de manhã às pressas, atrasado, porque desligou o despertador e dormiu de novo. Não tem tempo. Chega em casa tarde, da rua, da festa, do papo, do esporte, se alimenta, vai dormir, nenhuma lembrança de orar. Os filhos saem de casa todos doloridos, oi, 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 todos gemem. E os pais, oi, 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 oi. E os benfeitores nos têm chamado a atenção para voltarmos ao passado. Reaprendemos a abençoar os nossos filhos, mesmo que eles não nos peçam bênção, mãe, bênção, pai, como no nosso tempo de criança, quando no passado. Mesmo quando os nossos filhos digam oi, deveremos lhes dizer de dentro da alma: Deus te abençoe. Essa energia que sai de nós e que os acompanhará. É esse fluido que a mãe, que o pai ama a seus filhos, vão revestir os meus caminhos da vida. Nada de incentivar essa moda completamente mundana que aí está e que ninguém tem respeito por ninguém. É claro que o respeito não está no pedir a bênção, mas pode começar daí. E eu começando a pedir bênção ao meu pai e à minha mãe, eu pensar sobre as bênçãos de Deus sobre meu pai e minha mãe. Dona Benedita Maria, uma mulher simples que eu conheci, mãe carnal de 6 filhos, negra, forte, corajosa, trabalhadeira, uma cozinheira notável, uma doceira incomum, dessas mulheres que tinham neurose pelo lar arrumado e que portadora de uma problemática cardíaca grave, hipertensa, usava o velho escovão que hoje a nova geração não conhece. Era uma vassoura de ferro, uma escova em barro para lixar o chão, para limpar o chão, para polir o chão de vermelhão encerado. Era a Dona Benedita arrumando a casa, cozinheira profissional. Depois de 53 anos de haver penetrado o mundo dos espíritos, aos 44 anos de idade, tendo sofrido um surto cardíaco, ela volta ao além, para que através de 64 pequenos capítulos ela pudesse deixar uma mensagem para um dos seus filhos que ficou na terra e para todos aqueles que se acercarem dessa proposta. O Espírito Caminho disse que de tal maneira ela se integrou ao conhecimento espírita e ao bem que ela já fazia na terra como médium no além, que passou a ser chamada pelos espíritos de a alma do bem. E nesta noite, quando temos a honra de apresentar pela primeira vez esse livrinho singelo de Dona Benedita Maria, Ações Corajosas para Viver em Paz, tenho a honra de ter esse espírito que na terra foi minha mãe carnal. Com 4 anos de idade ficou menino enquanto ela cumpria sua etapa e viajava para a imensidão.
embora sempre por perto. Dona Benedita escreveu por meio de seu filho médio, antes deste livro, 2 únicas vezes, para chamar-lhe a atenção, quando na fundação da Sociedade Espírita Fraternidade, veio dizer-me das responsabilidades da fundação de um centro espírita. E 6 anos depois, quando ela própria foi rogar aos imortais mais altos a moratória, para que eu não sucumbisse no grave acidente de trânsito em que estive envolvido, nessas 2 únicas oportunidades, falou-me o Espírito Benedita Maria, para emocionar-me, ao escrever a abertura do seu texto, quando eu estava viajando por Moçambique, na África, ao norte do país, na província de Inhambane, ela começa a escrever a abertura do seu livro, e para minha surpresa, quando voltei no trânsito de ler o texto, ela descrevia as suas primeiras impressões logo que desencarnou, e despertou para o fato a grande preocupação foi ter deixado o filho órfão aos 4 anos. E a emoção que me embarcou é porque esse filho deixado órfão era eu mesmo. Em 2007, quando completava eu 40 anos de mediunidade espírita, 40 anos de oratória, numa noite de sessão mediúnica em nossa casa, apareceu meu espírito Camilo, acompanhado por Dona Benedita, sorridente. E ele me disse: a nossa Benedita irá escrever hoje, meu filho. Concentrei-me, caí no transe, e ela escreveu um texto curto. E o benfeitor me disse que ela houvera pedido permissão para que durante o ano 2007 me pudesse acompanhar mais de perto, participando das evocações dos 40 anos de luta, sob a luz de Jesus. Durante o ano inteiro de 2007, ela escreveu os 64 capítulos fechados neste livro, sobre a modernidade, sobre a mulher, sobre a mãe, até como se buscar empregado doméstico. Dona Benedita reflete a respeito. Como tratar os servidores domésticos. Dona Benedita escreve outro texto. Ficou uma obra suave e profunda, emocionante, porque na Terra ela não conheceu o Espiritismo, embora fosse médium de psicografia, de psicofonia, de efeitos físicos. Prestou caridade como soube, como pôde. Só do além é que ela pôde conhecer essa proposta luminosa de Jesus ao mundo. E é nesta noite, então, que temos a alegria contida de apresentar aos irmãos desta cidade o primeiro trabalho escrito de Dona Benedita Maria, minha mãe. Como é bom estarmos aqui, reunidos sob essa tenda do amor divino, e sabedores de que a vida não morre com a desencarnação. Aqueles que viveram no bem retornam para nos trazer as propostas
deixando drenar os conteúdos da sua tormenta, do seu desespero, da sua infelicidade. Eis porque as obsessões galopam sobre as vidas humanas, fazendo-nos buscar cada vez mais intimidade com o Espírito do Senhor. É agradecidos a Deus que, reunidos aqui, elevamos o nosso pensamento para dizer ao Pai eterno: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, Pai de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se expectoram nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que nunca erra, seja nas engrenagens dos céus ou no meio das lutas da terra, onde deparamos na marota do sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho e permite que ele seja amassado no trilho do amor, do carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que estejam distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passado tenebroso de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da revelação imortalista, a igreja da verdade, da fraternidade, a igreja da bondade, da lucidez, da equidade, realize